Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Café com o Instituto. Eu sou a Patrícia Neri e hoje nós estamos inaugurando uma nova série, o autocuidado no trabalho docente, com um tema muito especial, a voz. E para isso, nós convidamos para o nosso bate-papo a Soraya Xavier Fará. Ela é fonoaudióloga com especialização em voz, psicopedagogia clínica e institucional, educação inclusiva e especial, com ênfase em TGD e superdotação. Ela é diretora do SIC, que é o Centro Integrado de Comunicação, e analista educacional da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Muito obrigada, Soraya, pelo aceite aqui nesse quadro tão importante para nós, né? Um tema da voz. Agradecemos assim muitíssimo a sua presença, a sua participação aqui conosco. Obrigada, Patrícia. Fico muito feliz de poder estar aqui, contribuindo, né, para levar informação a esse corpo docente que precisa, nesse momento, de uma orientação para que eles possam estar engajando aí nessa área, né, da pedagogia, tão esperado por eles, um momento tão esperado. É verdade, Soraya, porque aqui nós vamos tratar da voz, né, no âmbito do concurso público, né? Sim. Então vamos pensar assim, é possível preparar a voz para os exames admissionais? Mas antes da gente começar a conversar sobre a voz mesmo, né, eu queria falar um pouquinho, né, desse lugar meu que é da pedagogia, que é da educação, pensando a voz numa dimensão mais ampla, né, pensando que ela é uma ferramenta, ela é uma ferramenta, mas ela é mais que isso, ela nos constitui enquanto ser humano, né? A voz é única em cada indivíduo, ela nos individualiza, não é isso? Então, trazer a voz aqui nessa dimensão ampla, mais holística, né? Mais multidimensional, né? E até, quem sabe, pensar nessa voz como uma pedagogia, por que não? Lógico que aqui não é espaço de pensar pedagogia, né? Mas é a voz que modela o ensino-aprendizagem, ou seja, ela é capaz disso, né? Então, a minha primeira questão para você é isso, né? Queria que você falasse da voz nessa dimensão, nessa multidimensão, e falasse um pouquinho dos cuidados cotidianos com a qualidade vocal. Depois nós vamos entrar mais especificamente para esse período da preparação da voz para os exames admissionais, quando o candidato nomeado ele é convocado. Sim. A voz, ela é uma ferramenta, como você disse, fundamental para o ser humano se comunicar, né? Nós temos várias formas de comunicação, mas a voz é a forma mais direta na qual nós possamos atingir o ser humano. Então, ela nos pode definir quem que é o ser humano, né? Quem que é aquela pessoa. Então, a voz, ela é única. A voz, ela traz característica para a gente, né? Quando a gente está feliz, quando a gente está triste, chorando. Então, a voz, ela é capaz de levar muitas informações de quem que é aquela pessoa, né? Se ela é uma pessoa nervosa, se ela está estressada, se ela está calma, né? Às vezes uma ligação, você não precisa estar diante da pessoa, mas uma ligação, ela fala, hoje a pessoa está triste, a sua voz não está legal. Né? Você hoje está chorando, por que você está chorando? Porque a voz, ela leva esse sentimento, ela leva essa emoção, né? E o professor, ele é aquela ferramenta que está ali o tempo todo, levando conhecimento, né? E esse conhecimento, ele precisa ser levado de uma forma na qual o aluno consiga atingir aquele aluno, né? Então, por isso que ele passa por esses exames admissionais, né? Porque claro que tem as questões também do cuidado da voz, né? Porque ele é uma ferramenta de trabalho, né? Sim. Mas ele precisa também entender que ele faz parte dele, né? É a característica única do ser humano. Muito legal essa visão, né? Eu acho que ela é fundamental, né, Soraya? Porque quando a gente pensa assim nos cuidados diários com a voz, não é só para a questão funcional, né, orgânica, né? É mais do que isso. Você está falando do autocuidado, principalmente no seu trabalho docente, né? Pensando nisso, né, é possível preparar a voz, né? Aí a questão da preparação, porque o Instituto Prefácio ele tem, né, como uma das suas áreas de trabalho
trabalho preparar o candidato, no caso, candidato para as provas de concurso. Mas quando ele já é nomeado e convocado, a pergunta é possível preparar essa voz para os exames de vídeo, né? Um dos exames é o de vídeo, né? Sim, é a videolaringoscopia com ou sem a estroboscopia. Sim. É possível ele fazer é possível, claro. E eu acredito que a gente pode ir até além, Patrícia. A gente pode dizer que é fundamental. Olha só. É fundamental. Por quê? Porque às vezes o professor, ele fica muito pensativo na questão de passar. Uhum. Mas e depois que passou? É verdade. Ele tem que continuar. E aí, muitas das vezes, ele se depara com algum problema ali, né? Porque o que é o exame de videolaringoscopia? Ele é uma filmagem da laringe, né? De todas as estruturas da laringe, na qual ela está apta ou não a participar do corpo docente. E é comum, Soraya, surgir alterações nesses vídeos, quando, principalmente quando se trata de docentes, né? Porque a gente faz o uso contínuo da voz, ininterrupta da voz. Alterações são comuns? Que tipos de alterações? Isso é perceptível sem o vídeo, né? O professor consegue perceber que há alterações sem passar por esses exames? Sim, consegue, né? É igual eu falo, Patrícia, que toda vez que o professor chega no meu consultório, eu falo para ele, você tem que começar a ter um ouvido clínico da sua voz. Você tem que se autoconhecer. A sua voz, ela diz quem você é, ela fala sobre você. Então, quando você está cansado, né, você depois de uma rotina o dia todo, tem professor que começa a dar aula às 7 horas da manhã e vai terminar umas 5:30 da tarde. Quando não é um terceiro turno, né, Soraya? Quando não tem o terceiro turno. Então, ele chega cansado, a voz está cansada. E nós temos que entender que essa voz, o nosso aparelho, né, ele também fica fadigado no final do dia. Então, ele percebe, muitas vezes começam a chegar na terceira sessão. Soraya, estou com a minha voz cansada, olha para você ver. Então, eles começam a ter esse ouvido clínico, essa percepção, aquela voz cansada, rouca, né, que a gente fala que é disfonia, né? Ele chega com a voz mais baixa, com bastante, a gente chama de sopro, né, na voz, que é aquela voz já cansada, né? Então, assim, o professor, ele começa a sua rotina, e muitos deles começam a trabalhar antes de passar no concurso público. Né? Então, ele já começa, né? A maioria já começa a trabalhar e não passa por esses exames rotineiros, de saber como que está. E às vezes a rede na qual trabalha, seja ela pública ou privada, não tem nenhum programa, né, de saúde vocal, então... Não vai ter, ele vai ter que começar mesmo a articular isso, né? Igual ele fez o concurso público, ele passou, ele já tem que ter uma noção que ele vai ter que passar por esse exame, porque lá no edital consta, né? Então, logo depois é o quê? Os exames admissionais. Depois desse exame, quais são os exames admissionais? Um dele é a videolaringoscopia. Isso. Hoje já se pede com estroboscopia. Antigamente não pedia. Eu peguei professores agora recentemente que chegou para mim com a vídeo sem estrobo. Chegou lá, teve que fazer estrobo, porque agora atualmente eles já pedem. A estroboscopia, ela acrescenta o quê no exame? Ela esclarece melhor? Sim, como é que é isso? Ela é uma câmera lenta. Então, primeiro, o otorrino, ele faz o exame, pegando a estrutura como um todo, né? E depois ele passa para essa câmera lenta, onde ela tem a capacidade de filmar a movimentação dessa prega vocal. E ela pega essa movimentação, as bordas, se ela está fechando. É um exame mais completo, né? Ele é um exame mais completo. E é por isso que hoje o edital já sai com a estrobo. Né? Então é importante que o professor fique atento a isso. E a gente estava falando dessa preparação, né? Se ela é possível, quais são os exercícios que o professor pode fazer antes de ir para o exame? Porque aí nós temos a seguinte situação, Soraya, vamos lá. O antes do exame, certo? Certo.
Saiu o exame, vamos supor que tem alterações, né? Sim. Alterações, sei lá, mais leves, menos significativas, vamos dizer. Sim. Né? Geralmente os editais, né? Lembrando que essa parte aparece na seção final do edital, o prazo de validade de um exame, né? De do vídeo, exames de imagem, Sim. é de 90 dias, até o órgão competente analisar, não é isso? Exatamente. Então, esse período de 90 dias, estão pensando nesse período antes do exame e nesse período de 90 dias, o que um professor deve fazer, né, antes do exame e depois do exame, se tiver alterações mais simples, vamos dizer assim. Sim. Na verdade, Patrícia, ele precisa ir para o fonoaudiólogo já com o exame. Então, primeiro ele vai passar no médico. Certo. Isso depois do exame feito, né? É depois do exame feito. Primeiro ele vai fazer o exame e vai levar para o fonoaudiólogo, igual você acabou de falar, com um prazo, né? Ele tem que estar dentro da validade. Então, para nós fonoaudiólogos começarmos a tratar uma voz, é com no mínimo 6 meses. Para nós começarmos. Passou disso, eu já peço outro. Porque há muita mudança na voz em 6 meses. Porque, geralmente, igual eu te falei, como ele já trabalha com essa voz antes de passar no concurso público, a gente tem que saber como que está as estruturas laríngeas, para a gente poder já avaliar. Então, ele chega para mim com um exame com no mínimo 6 meses. Então, ele primeiro passou no otorrino, ele fez o exame, depois ele vai para o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai analisar. Tem alguma estrutura que precisa ser adequada? Então, a gente vai entrar com as orientações, né? E nós vamos começar já a trabalhar, porque provavelmente ele pode precisar de repetir esses exames. Se ele vai precisar de representar lá com 3 meses, e ele chegou com um exame de 6 meses, ele vai ter que fazer um novo. Né? Verdade. Então, ele apresenta um exame mais fidedigno para ele. Tem editais, sabe, Soraya, que redes, né, dependendo, às vezes é uma contratação que permite, assim, uma segunda, né, permite uma segunda chance, vamos dizer assim. Outros não, sabe? Tem editais que encaminha para o órgão competente e ali o médico ou o fono vai analisar e vai avaliar se apto ou inapto. Sim, então, é bem dramático, vamos dizer assim, né? Se o exame tiver alterações. Isso, por isso que é importante ele vir ao fono antes. Antes do exame? Não, antes de apresentar lá no órgão na qual ele vai ser admitido. Entendi. Agora eu vou insistir um pouquinho no antes do exame. Certo. Vale a pena fazer algum exercício de aquecimento? Isso altera o resultado da vídeo ou não? Não adianta. Na verdade, depende, Patrícia, depende como que vai estar. Mas fazer um aquecimento, por exemplo, ele ajuda demais. Porque trabalha a oxigenação, né, da musculatura, do relaxamento, os tendões. Fazer um relaxamento cervical, ele é perfeito. Por quê? Porque essa estrutura laríngea, ela está toda conectada a inervações e músculos. Ela é um aparelho que ela é solta, ela não é fixa por osso. Então, quando você faz, por exemplo, um relaxamento cervical, ele te ajuda a ficar mais relaxado. Então, na hora que você for fazer esse exame, você está com a prega vocal mais solta. Relaxamento cervical, como é que seria? A pessoa pode fazer ela mesma? Ela mesma. Nós temos dicas básicas. Colocar uma toalha, por exemplo, aqui na região do pescoço e deixar cair uma água morna. Olha que interessante. Isso já é um relaxamento. Depois, aqueles básicos que a gente está acostumado a fazer até na academia mesmo, né? Virar o pescoço para um lado e segurar, virar para o outro, para frente, para trás. Fazer um movimento rotatório com o ombro. Isso tudo colabora, porque vai trabalhar essa inervação, né, da região. E nisso a prega vocal ela vai trabalhar mais solta, mais relaxada. Então, a pessoa vai ter uma voz mais harmoniosa, né? Que isso é importante, a pessoa ter uma voz harmoniosa. Ela não pode ser uma voz muito fina, ela não pode ser uma voz muito grossa, ela não pode ser uma voz estridente. Ela tem que ter uma harmonia, tem que trabalhar a articulação. Então, por exemplo, a pessoa fazer uma vibração de lábio, uma vibração de língua, né? Então, ela ajuda essa estrutura a ficar relaxada. Então, é uma consequência para que o exame possa sair melhor. Muito né? interessante. Então, assim, isso desde que a pessoa não tenha
nenhuma patologia. Certo. Assim, severa, né? Mas de qualquer forma, ela vai colaborar. Ela vai ajudar. Né? A pessoa tem que entender que ela tem que ter uma boa amplitude da boca para poder falar. Uma boa articulação. Até na aula mesmo, ela vai precisar. Para que o aluno, para que ela possa ter... A voz dela possa chegar até o último aluno, né? Ela precisa ter uma extensão vocal. Então, essa extensão vocal, ela parte do princípio que é bom ela fazer o aquecimento. Né? O aquecimento, todo professor eu oriento. Ele começa o dia com relaxamento cervical e o aquecimento vocal. Muito interessante, porque nós estamos falando aqui, né, do aquecimento para os exames, mas, na verdade, esse é um exercício cotidiano, né? Cotidiano, como a hidratação. Antes de ir para a sala de aula, além disso, a hidratação. Fala um pouquinho da hidratação. A água, ela é importantíssima para o professor, em temperatura ambiente, né? Ela não pode ser gelada, porque senão ela vai dar um choque térmico ali, porque a voz está aquecida. Aí entra aquela água gelada, então ela vai ter um choque térmico ali. Então, o professor, ele leva a garrafinha de água para a sala de aula. Então, ele vai hidratar para fazer o exame, ele também vai fazer a hidratação. O comer a maçã, né? Há pessoas que ficam na dúvida, mas realmente isso é verdade? Tem professores que chegam para mim, realmente é real isso? É real. É mito, é? É mito, é. Não é. Ela é destringente, ela limpa essa região. Porque para a prega vocal funcionar bem, ela precisa estar leve. Então, por exemplo, essa região nossa, ela é uma região que ela tem muita secreção. Principalmente agora, nessa época de frio. Sim. Né? Então, a água vai ajudar a limpar e a maçã também, como hidratar também. Aí entrou a hidratação no músculo, porque a água não vai passar na prega vocal, ela vai hidratar a região, a musculatura, que vai levar o quê? Oxigenação. E não vai ser bom só para a voz, vai ser também para o cognitivo. Sim. Né? Nós precisamos, para a mente, a gente precisa hidratar. Então, a hidratação, ela entra como um carro-chefe também nos cuidados da voz. A maçã é um símbolo da docência, não é à toa, né, Soraya? Criança sempre levando a maçã para o professor, não é à toa, Nossa, né? é verdade, tem mesmo. Muito antigo isso, né? É, muito verdade, antigo. Muito antigo, é legal. Muito bom. Ô, Soraya, e assim, quais são as alterações mais recorrentes quando se trata de docente na questão da vocal? Aí nós entramos com a famosa disfonia, né, que é a rouquidão. Aí o professor fica disfônico, rouco, aí ele fica 3 dias, aí passou. Passa, ele acha que está normal. Sim. E depois tem as laringites, aí tem várias outras. Tem o sulco na prega vocal, nós temos a famosa... tem a afonia também, que perda total da voz, né? Questões emocionais interferem nesse quadro? Interferem. O cansaço. Interfere. O cansaço docente, nós estamos falando do autocuidado, né? Então, pensar nesse cansaço também interfere na qualidade da voz? Interfere muito, muito. Porque é igual eu te falei, o professor já chega na sexta-feira e fala, hoje a minha voz está cansada. Ele já começa a entender. Eles têm que fazer um esforço maior para falar, né? Sim. E aí entra outras questões, por exemplo, que já são casos graves, são lesões mesmo, né? Como um papiloma, né? Que aí já entra, no caso, já um tumor, né? Alguma coisa desse tipo. Mas o calo na prega vocal, que é o nódulo, conhecido como calo, ele é o mais indicativo. Então, a pessoa começa com uma leve disfonia. E aí, depois ela falou, não, passou. Foi uma rinite alérgica e tal. E, às vezes, não dá importância. Então, ela tem que fazer um exame para que ela possa entender se realmente passou 1 semana, 2 semanas, ela continua com aquela voz rouca, ela não está saindo com aquela mesma, como é que eu posso dizer, com a extensão vocal. Sim. Ela fala, olha, eu perdi potência na minha voz. A minha voz já não é mais a mesma. Ela pode estar com um nódulo na prega vocal, que é o calo. É o calo. Que é calo. Não necessariamente. Não é nada grave. Ele é tratável também, ótimo, tranquilo, né? Não tem... Mas o professor precisa procurar em tempo hábil para que possa tratar. Né? Então, o que nós falamos lá no início, ele passou, ele vai começar a fazer a preparação. Ele já tem que pensar, opa, vou passar pelo médico, pelo fonoaudiólogo, deixa eu ver como é que está a minha estrutura. E, né, não procurar na semana que já vai passar.
nos órgãos competentes, porque senão não tem como trabalhar, né? Às vezes ele pode também estar com uma fenda. A fenda é muito comum. É uma das questões mais comuns. E nós, mulheres, pelas questões hormonais, nós às vezes temos fendas que é característica nossa. Sim. Ela não é tratável, é nosso. Mas também interfere na qualidade, mas pode trazer algum... Interfere um pouco. Na qualidade, Na né? qualidade. Mas pode trazer algum problema futuro? Não, né? Futuro, se ele não tiver um cuidado com a voz. Aí ele vai ser futuro, porque ele vai passar muito ar, muito sopro. Entendi. Né? A voz, ela trabalha muito com a respiração. Ela precisa da respiração, ela é respiração. Né? A laringe... ela não o ar tem respiratório, o né? ar, exatamente. A laringe, ela não é ela que provoca essa voz. Nós temos toda uma caixa de ressonância, que é o lábio, a língua, o palato. Isso tudo, os lábios que para articular bem. Então, por isso que a gente faz o aquecimento. Sim. Então, você faz o aquecimento de lábio, de língua, para que ele possa articular bem. E saia uma voz clara, limpa, né, com uma boa projeção, entendeu? Então, assim, se o professor percebeu que perdeu potência, está sempre ficando disfônico ou até afônico, que é o pior de todos, ele tem que procurar ajuda. Entendi. Né? Porque é isso que vai impactar no futuro. E vai levar o quê? A um afastamento. Então, é isso que os órgãos públicos não querem. Então, eles preocupam com isso, desde já. Né? Esse profissional a saber como cuidar dessa voz. Isso. No dia a dia, que é o mais difícil, né, Patrícia? Exatamente. No dia a dia, que é o mais difícil. Não quando surgir, né? Quando a voz já der sinais, né? Exatamente. Pensando numa longevidade da carreira, né, em anos, podemos dizer que a voz se desgasta ou ela se renova sempre também? Não, ela se desgasta. Se desgasta? Também. Se altera? Se altera. A voz da pessoa mais velha já tem uma alteração, né? Sim. O próprio envelhecer, né? Então, a gente já tem aí uma perda, né? Nós mulheres, mais ainda, por causa dessas questões hormonais. Sim. Então, mas, mesmo que ela perdeu, com alguns exercícios ela ganha, ela ainda consegue ter ganho. Ai, bacana. Né? Então, é um alívio aí pra gente, né? Porque o professor, ele é um profissional da voz. Né, da voz falada, porque nós temos os cantores que é da voz cantada e nós temos o falado. Ele é um profissional da voz, então ele tem que entender que é uma ferramenta. E uma voz que conduz o próprio processo educativo, né? Exatamente. Imagina, se você trabalha com crianças pequenas, né? Com bebês, crianças pequenas, né? Sim. Crianças mais velhas, adolescentes e jovens. Existe também um modo, né, talvez, de articulação, de modulação diferente da voz, né? Com certeza, porque com a criança você vai levar aquela voz mais doce, né? Com os jovens você precisa levar um pouquinho mais firme, mais impostada, né? Então, assim, mas a gente tem que tomar cuidado, porque você não pode ir para as extremidades. É isso que o professor tem que entender. Como o grito, né? Não pode. O grito, ele faz um impacto na prega vocal, assim, muito grave, brusco. É o ataque vocal, o famoso ataque vocal. Muito bom. Ataque em todos os sentidos, né, Soraya? Ataque em todos os sentidos. E esse ataque, que é uma cooptação brusca da prega vocal, é que vai provocar o famoso calo. Nossa! Né? E aí ele é tratável, claro que ele é, mas a gente tem que tomar cuidado para ele não se transformar num outro problema maior. Certo. Né? Porque aí vai só agravando o problema. Então, o professor, no dia a dia, ele tem que saber conduzir. Certo. Ele tem que saber, igual eu falo, ele tem que conhecer o seu próprio corpo, os limites do corpo. Né? A mulher, por exemplo, quando ela está no período pré-menstrual, a voz, o hormônio está ali. Então, a voz também está... Como ela fala de nós, a voz fala quem nós somos, aquele hormônio está ali trabalhando também. Que interessante, né? Então, é onde que a gente tem que ter o autoconhecimento. O autocuidado. O autocuidado nem se fala. Então, a pessoa vai falar, opa, hoje eu preciso controlar um pouquinho. Ela vai dar aula dela com total harmonia, prazer, amor. E é uma satisfação que você acaba alcançando, tanto no fazer,
do docente, que é o fazer o trabalho, Sim. né? Como para o próprio corpo, né? Corpo e mente, pensando que a voz faz parte disso. Muito. Ou seja, ela está cuidando de um todo, né? A professora ou o professor, enfim, um docente. Não, é tudo, porque você está trabalhando ali com a respiração. É. Então, umas 3 sessões da fonoaudiologia, por exemplo, é trabalhando esse autocuidado. Muito bacana. E o autocuidado, uma delas é a respiração, Sim. que vai interferir o quê? No seu cognitivo. Também, né? No seu emocional. Essa oxigenação, né? O professor está ali no dia a dia trabalhando com vários adolescentes, por exemplo, cada um de um jeito, cada um com as suas diferenças, seus problemas. Sim. Então, ele pega um pouco, né, dessa energia Sim. de cada aluno. Então, para ele saber conduzir isso, a respiração é um carro-chefe para isso. Até para ensinar também, seja as crianças, os adolescentes também, é esse autocuidado. Quer dizer, é algo que você aprende e ensina, né? Numa perspectiva bem freiriana, né? Que você aprende, você ensina, o que você ensina, aprende. O de educação infantil, as músicas, né? É. O professor é cantor também, né? Vamos pensar que ele é cantor. Eu sou professora, né, do curso de pedagogia e sento com as alunas e me coloco a cantar mesmo. Exato. O professor, ele é cantor também, né? Vamos falar assim. Ele tem aquele momento que tem a voz falada, mas ele também é cantor. O de educação infantil, né? Ele precisa muito disso. Porque as crianças são muito influenciadas pela música. Todos nós, na verdade, né? Mas a criança, como é o brincar para aprender brincando, ela precisa. Então, ela precisa do quê? Do suporte respiratório. Ela não pode cantar no ar de reserva, por exemplo. O ar de reserva, ele é eu posso dizer que é um dos vilões dos professores. Como eles não entendem que tem que trabalhar a respiração... O que é o ar de reserva? É quando o professor não pega a capacidade de ar o suficiente para falar. E ele fala, e aquele ar acabou e ele continua falando. Aí, no final, está sem ar. Ele está fazendo o quê? Uma constrição laríngea, está sem ar. Então, é onde faz aquela constrição. A musculatura já está pedindo, pelo amor de Deus, para respirar, e ele continua falando. A música, quando eles estão cantando, eles precisam muito desse suporte respiratório. Um ator, né, para ele fazer um grito, ele faz o suporte respiratório. O professor, ele vai chamar aquele menino lá do outro lado. Às vezes o aluno dele está lá. A gente compreende o que é uma rotina de um professor. Então, assim, às vezes ele está aqui, lá na fila, já esperando para subir na escada, o menino está lá na quadra. Ele precisa gritar. Então, ele vai gritar como? Com o suporte respiratório. Melhor não gritar, né? O ideal que não. Mas se ele precisar, ele pode ter o respiratório. Faça a notícia chegar até criança, adolescente que está lá, porque... o gritar... Pedir o colega para buscar, para chamar, né? Mas muitas das vezes a maioria grita. A gente sabe, né? Uma mudança cultural também necessária, né? Com certeza. Pedagógica. A voz está em tudo. Mas né? é muito bacana, Patrícia, porque eles compreendem isso e muda muito. A mudança é assim, na terceira sessão. Nossa. Soraya, que maravilha, já chego mais descansada. Chego em casa descansada. Mas é porque antigamente chegava totalmente exausto da rotina. Né? Porque é muita emoção que ele passa na voz. Ele precisa passar emoção. Né? E como ele ama aquela profissão, ele passa toda aquela energia que ele tem. Isso. Mas ele também tem que entender que ele não pode chegar no final do dia sem energia. Ele precisa da energia, porque a vida continua, né? É verdade. A vida continua em casa. Muito bacana. Muito bacana mesmo, viu, Soraya? Ai, que bom. Bom, eu acho que, né, você quer colocar mais alguma questão, né, sobre a qualidade da vocal no dia a dia, alguma coisa que você acha que a gente não tocou aqui, que é necessário o professor saber, até nesse contexto mesmo dos exames admissionais, ou acho que os exames admissionais ficou bem claro, né? O que a gente tem que entender... Aquecimento antes, né? Se tiver alguma coisa... procurar fazer esse exame dentro do prazo máximo ali dos 90 dias, porque se tiver com alguma coisa, ainda dá tempo, né? Dá. De fazer um tratamento. Antes de tudo, deixa eu falar uma coisa, Soraya. Antes de tudo, ler a seção do edital,
que fala desses exames, né, e dos prazos. Importante. E se o órgão vai receber apenas um exame, se vai ter uma segunda oportunidade ou não. Dá uma lida, né, Com certeza. nessa parte final do edital, que Sim. aparece nos exames. E se o exame apresentar alguma alteração significativa, buscar, né, a orientação médica e fono, né? Sim, exatamente. Assim, nós esquecemos de falar, eu esqueci um pouco de falar do desaquecimento, né? Opa, então O vamos lá, desaquecimento aquecer e é desaquecer, é importante. Aham, Então, no vamos lá. início ele vai aquecer e no final ele vai E desaquecer. esse final é quando? No final do dia. Então, no início do dia ele vai sim. aquecer, no final do dia ele vai desaquecer. Certo. Tá? Então, é importante que o professor entenda que aquele desaquecimento é para falar, para mostrar para o cérebro dele assim, opa, agora vamos Descansar. diminuir, vamos descansar, pode baixar o tom, porque na sala ele fala alto, agora eu vou falar, né? Então, tá. eu acho que é só vamos como falar é que é mais. esse desaquecimento? Esse desaquecimento, a gente tem poucos exercícios para ele, mas um deles é um silêncio. Olha. Aí nós temos outras técnicas, como de respiração, a gente tem alguns cantos também que nos auxiliam para poder aquecer e para desaquecer. Mas às vezes um simples silêncio e aquele relaxamento de colocar a toalha no final também é muito bom. Que bom, Tá? que bacana, Mas assim, legal. no Um mais, silêncio acho de quanto tempo, Soraya? de 10 a 15 minutinhos já deu para desaquecer. Nossa, o silêncio Ele é ele fundamental. tem as suas, né? Tem. Vamos dizer assim, o que oferecer, Tem, né? O ele silêncio tem. é importante E também. ele foi para ele naquele intervalo entre, né, na hora do almoço ele para o segundo turno, ele faz também um desaquecimento, porque ele ficou, se ele ficar em silêncio, houve-se um desaquecimento. Voltou para a sala de aula, faz um aquecimento. Certo. Leve, menor, porque já a prega vocal já foi aquecida, então ela só faz um rapidinho ali para poder preparar Certo. aquela voltar para aquele trabalho, né? Entendi. A hidratação também está nessa parte de desaquecimento ou não? Tá, Hidratação desaquecimento também? sempre, a hidratação sempre. Sempre, sempre. Evitar alguns alimentos, né? Também é importante, como doce, chocolates, bebidas escuras. É importante que a gente evite. Não precisa tirar, né? Mas ela não pode tomar o tempo todo, né? O tempo todo com aquelas bebidas escuras, levando para a sala de aula, bebendo gelado, doce, gordura, porque nós temos o refluxo. Nossa. Né? Tem um refluxo que atrapalha, porque o refluxo, aquele ácido, ele chega a queimar a prega vocal. Então, tem que fazer um controle do refluxo. Certo. Então, acho que essas são as orientações importantíssimas para que ele possa já entender que até ele chegar lá para passar no exame admissional, ele tem que ter bastante conhecimento ali do seu... Interessante. Então, nós acrescentamos aqui algumas coisas, Sim. né? Além desse aquecimento que você falou, né? Sim. Muito bem. A questão alimentar, antes do exame. Evitar doces, Sim. bebidas escuras, né? Sim. E no dia a dia também, no gordurosas. cotidiano. Lógico. E após isso, manter isso no dia a dia como um modo de autocuidado. Autocuidado, uma alimentação mais branda, bem suave, para essa prega vocal trabalhar bem relaxada. Muito bem. No seu dia a dia. Afinal de contas, estamos pensando aqui numa longevidade da carreira, né? Exatamente. E ninguém quer chegar ao longo da sua carreira com problemas, né? Desgaste, seja vocal, Sim. até emocional, né? Emocional, é verdade. Temos que cuidar de tudo, né, Soraya? Sim, com certeza. Obrigada demais, viu? Eu que agradeço. Foi muito bom. Que bom! Espero que todo mundo tenha gostado, né? Então, Sim. encerramos aqui a nossa entrevista, né? E deixo um grande abraço para você e para quem está nos assistindo também. Obrigada pela oportunidade.